Karen, Oi. a Sigrid falou para nós pedirmos desculpas a eles, aos espectadores, e nos conectá-la junto ao Hangout e que nós podemos começar nossa apresentação. Você prefere que eu comece, que você comece? Tanto faz. Não Eu vou tem. começar minha apresentação, então. Eu Tá. sou o Carlos Eduardo Gianetti, muitos já me conhecem, eu sou técnico em biblioteconomia desde 2009 na Universidade Estadual de Campinas. Tive um convite da Sigrid e da FEBAB para compartilhar minha experiência profissional como bibliotecário visitante na Universidade de Toronto, no Canadá. Esse estágio foi realizado em novembro, entre novembro e dezembro de 2015. Eu vou passar para vocês agora, eu vou compartilhar a tela da minha apresentação e mesmo assim vocês vão me escutar. No final, se quiserem fazer perguntas, podem escrever. Eu vou falar por volta de uns 15, 20 minutos, depois, se quiserem, a Karen fala, depois a gente junta todas as perguntas de uma vez só, acho que seja mais fácil. Tudo bem? Tá vendo a tela, Karen? Ainda não. Agora está começando a aparecer. Tá certo. Apareceu? Só estamos aguardando o compartilhamento da minha apresentação. Para mim aparece a página principal, Carlos. Acho. Vamos Agora e está voltando. carregando. Isso. Tá certo. Bom, vamos lá. Eu sou o Carlos Eduardo Gianetti, sou técnico em campo desde julho de 2009. Vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre a minha formação acadêmica. Eu tenho uma formação acadêmica um pouco multidisciplinar. Atualmente, eu curso Gestão de Tecnologia Empresarial na FATEC em São Paulo. Tenho formação como conciliador e mediador na Escola Paulista de Magistratura. Fiz técnico em contabilidade. Sou especialista em gestão pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bacharel em biblioteconomia, claro. Sou licenciado em letras e tecnólogo em revisão de texto em língua portuguesa. Tenho uma experiência profissional um pouco grande, fiz estágio em algumas empresas, algumas multinacionais, alguns órgãos públicos, e sou funcionário da Unicamp desde 2009. Sou funcionário concursado, e eu atuei como bibliotecário visitante na Universidade de Toronto, na Biblioteca Pública de Toronto, na Universidade de Massachusetts, em Amherst, e na Universidade de Massachusetts, em Boston. E especificamente nesse Hangout, especificamente sobre a Universidade de Toronto, sobre o sistema de bibliotecas da Universidade de Toronto. O meu intercâmbio profissional surgiu com um edital de internacionalização da Pró-Reitoria da Vice-Reitoria de Relações Internacionais da Unicamp, que abriu 30 vagas o ano passado para funcionários que trabalhassem em suas áreas, não somente biblioteconomia, mas que trabalhassem e que pudessem ir ao exterior, conhecer outras instituições de ensino superior. Nisso eu fiz o projeto, enfim, fui convidado para a Universidade de Toronto, postei o projeto para a reitoria da Unicamp e fui aprovado. Eu viajei para o Canadá e trabalhei entre 10 de novembro e 9 de dezembro na Universidade de Toronto. Além disso, eu fiquei mais 11 dias afastado do meu próprio instituto e fiz um estágio na Universidade de Massachusetts, em Amherst, no estado de Massachusetts. Essas foram as cartas convites que eu tenho, tanto da Universidade de Toronto, quanto dos Estados Unidos e Canadá, a do lado esquerdo da Universidade de Toronto e a do lado direito da Universidade de Massachusetts. Vou falar um breve histórico da Universidade de Toronto. A Universidade de Toronto é uma universidade pública localizada em Toronto, Ontário, no Canadá. É interessante frisar que
universidades públicas, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, especificamente no Canadá, elas não são como aqui totalmente financiadas pelo poder público. A Universidade de Toronto, aproximadamente, é financiada em torno de 45% pelo poder público e 55% pela iniciativa privada. A Universidade de Toronto, ela tem 3 campos, em St. George, Scarborough e Mississauga. O St. George, que foi aí o que fica no Financial District, é o campus onde surgiu a Universidade de Toronto, tem mais de 180 anos. Scarborough e Mississauga são campos mais recentes. Ela possui aproximadamente 9.700 funcionários e possui uma longa trajetória na América do Norte. Vamos falar agora do que interessa a nós, bibliotecas. O sistema de bibliotecas da Universidade de Toronto, ele possui 44 bibliotecas. Elas estão espalhadas pelos 3 campos, St. George, Mississauga e Scarborough. Mississauga tem uma biblioteca, Scarborough tem outra biblioteca, ou seja, as outras 42 bibliotecas ficam no campo St. George, que fica no centro de Toronto. A Robarts Library, que vocês vão ver umas fotos mais para frente, é a maior biblioteca da Universidade de Toronto, está localizada também no campo St. George. Foi a biblioteca que eu passei a maior parte do meu tempo sendo bibliotecário visitante. Cada uma dessas bibliotecas, ela tem a sua equipe composta por bibliotecários, técnicos, estudantes estagiários. Ela também tem quando a gente fala em biblioteca universitária, que eles chamam de research libraries, elas possuem uma infraestrutura muito visando o bem-estar da comunidade e dos funcionários. Essas bibliotecas, research libraries, seriam as bibliotecas universitárias para nós aqui no Brasil, em tradução literal, elas não são vistas apenas como locais para empréstimo de livros, mas sim como espaço de convivência, troca de conhecimento, reuniões, encontros e socialização. Uma coisa interessantíssima, tem um respeito à diversidade sexual, religiosa, questão de raça, absurda. Independente se você é gay, se você é lésbica, se você é transgênero, você é respeitado, seja como funcionário, como professor ou como aluno. Os alunos de graduação ou de pós, eles têm acesso irrestrito às dependências da biblioteca, exceto na biblioteca de obras raras, que fica dentro da biblioteca da Robarts Library, vou mostrar mais à frente, que eles passam por um período maior em razão da especificidade da coleção. Também é possível entrar em todas as bibliotecas com mochilas, bolsas e sacolas, porque eles trabalham com uma questão da liberdade dos usuários, bem como o respeito que esses usuários têm perante as coleções. Se esse livro está na estante, se esse computador está aqui, esse computador não é meu, permanecerá aqui, sairei sem ele. Entro com as minhas coisas, saio com as minhas coisas. Uma coisa interessantíssima, isso eu posso falar tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. Eles utilizam a Library of Congress como classificação. Ela é utilizada mais nas bibliotecas universitárias e a nossa famosa classificação decimal de DOE a CDD é utilizada mais em bibliotecas públicas. Fato importantíssimo, a comunicação organizacional que existe nesse sistema de bibliotecas é muito grande. Não é porque eu sou da catalogação do departamento de processamento técnico que eu não vou conversar com o departamento, sei lá, do Information Desk, que é o serviço de o departamento de circulação, que eu não vou conversar com os bibliotecários de referência, que eu não vou conversar com outra parte da equipe. A quantidade de livros, mudando já, vou falando um pouco, porque eu tenho pouco tempo, tá? Essa apresentação depois eu posso disponibilizá-la. A quantidade de livros a serem emprestados pelos alunos, tanto de graduação quanto de pós, são ilimitados. É uma coisa muito interessante, porque você fala, como assim limitado? Eles têm a consciência de só levar para casa, ou de só estar com eles, aquilo que eles conseguem ler. Eles não vão emprestar 3.000 livros, não, eles só levam aquilo que realmente eles vão ler. No caso dos alunos de pós-graduação, eles possuem direito a uma mesa, como se fosse uma escrivaninha nossa aqui no Brasil. Eles podem colocar os livros dele nessa escrivaninha, e nessa escrivaninha eles deixam lá a parte da pesquisa deles. Se algum outro usuário precisa do livro, vai estar indicado no sistema que está na escrivaninha número 30, entra em contato com o usuário daquele material e fala, olha, eu preciso emprestá-lo. Daí a pessoa consegue fazer isso. As bibliotecas são muito utilizadas durante todo o tempo, não somente em tempos de prova, mas assim, como um todo, você sempre vê a biblioteca muito cheia. Outra coisa importantíssima a citar e frisar, as bibliotecas são muito voltadas para os usuários. Todos os espaços das bibliotecas, que vemos na geração X, Y, Z, a nova geração aí de alunos, todos têm computadores, todos se conectam à internet o tempo inteiro, com seus tablets, com seus, eles chamam lá de devices,
com os seus celulares, com os seus computadores, e isso, assim, todos os lugares da biblioteca você consegue conectar isso. Existem também salas de leitura de estudos individuais e em grupo. Com isso, os alunos conseguem, essas salas ela tem isolamento acústico, eles conseguem fazer suas reuniões, programar trabalhos, projetos, apresentações para professores. A Universidade de Toronto, na parte que se fala de desenvolvimento de coleções, ela trabalha com a questão de bibliotecários especialistas. E cada bibliotecário, desses que eles chamam de liaison, eles são responsáveis pela compra e pela aquisição de livros das línguas que eles dominam. No caso, eu fiquei com o Fabiano Takashi Rocha, que é um bibliotecário brasileiro que mora no Canadá há 20 anos, trabalha na Universidade de Toronto. Ele é responsável pela catalogação e compra de materiais em língua portuguesa, em língua japonesa e língua espanhola da América Latina. Eles possuem fornecedores no mundo inteiro para fornecer esses materiais, eles sempre mandam uma lista do que eles preferem, dos assuntos que eles querem, nunca livros de tradução. Existem uma centena de línguas no acervo deles. Quando eles fazem a compra do livro, o tempo mais ou menos entre a compra e a chegada do livro na mão deles é mais ou menos de 3 meses, para o livro ser disposto na coleção. Como novamente friso, a visão deles é sempre voltada para o usuário, ou seja, eles têm vozes e são ouvidos. Eu tive a oportunidade de participar de um feedback que os alunos deram sobre o que eles achavam daquele espaço da Garston Library, que é uma outra biblioteca dentro do sistema de bibliotecas da Universidade de Toronto. E foi muito interessante, porque, assim, eles conseguiam em pouco tempo expor, olha, aqui poderia ter mais mesas, aqui o sinal do Wi-Fi é ruim, é mais fácil ficarmos próximos às entradas do que temos que subir no prédio, no 14º andar. Em época de provas, as bibliotecas funcionam 24 horas por dia, isso para os alunos que têm o seu cartão. Outra coisa importante, o acesso Wi-Fi que a gente tanto luta aqui, lá o acesso Wi-Fi também é realizado somente para os alunos, porém, o acesso Wi-Fi não funciona só dentro da biblioteca, ele funciona na universidade inteira, ou seja, os alunos conseguem ter uma mobilidade dentro do campus, junto com a rede Wi-Fi da Universidade de Toronto e com a rede chamada EduJuan, que é comumente utilizada aqui no Brasil. Na USP, na Unicamp e na Unesp, que são instituições que eu conheço, elas existem. Em campus e dentro de todas as bibliotecas elas funcionam. Vou falar uma coisa que é interessante, que isso que eu achei assim, muito diferente para nós. Nós aqui temos o balcão de circulação, que serve como circulação e referência. No Canadá, na Universidade de Toronto, especificamente em todas as bibliotecas da Universidade de Toronto, eles separam Information Desk, ou seja, o serviço de informações que seria aonde são realizadas respostas rápidas, aonde os alunos fazem a circulação de materiais, empréstimo e devolução de materiais, ou a recarga no cartão de dinheiro para que seja tirado cópia nas máquinas que são automatizadas, e o serviço de referência realizado por bibliotecários especialistas em cada área, que eles chamam de liaisons. O que seria isso? Liaisons são assim, nós no Brasil temos a graduação em biblioteconomia, e quando nos tornamos, somos generalistas e nos tornamos especialistas seja o nosso trabalho, seja por especialização, ou seja por uma pós-graduação estricto sensu, mestrado ou doutorado. No Canadá e Estados Unidos é diferente. A American Library Association, a ALA, ela estabelece que você tem uma graduação, aí sim você faz um mestrado em biblioteconomia, daí sim você vai ser um bibliotecário especialista na sua área de formação. É assim que eles agem, e é possível você marcar horário com esses bibliotecários, seja por chat, seja mandando e-mail, seja pelo telefone, estão sempre disponíveis. O balcão de circulação, eles tratam mais de perguntas pontuais e da localização de acervo nos livros, umas pesquisas breves, empréstimos, devoluções. Cabe lembrar que, isso é importante, os serviços que aqui são diferentes, Information Desk e Reference Desk, no Brasil eles são juntos. Bom, a minha fala
assim, o que eu tinha para explicar da Universidade de Toronto é um pouco isso. Agora eu vou falar um pouco aqui, vou mostrando fotos, vou dialogando um pouco. Isso daqui é o cartão que eu recebi logo no primeiro dia que eu cheguei na Universidade de Toronto. É uma Carlos, biblioteca. Carlos, Oi, só um minutinho. Não está passando, pelo menos para mim, a tela. Tá ainda no primeiro slide. Eu não sei se é só comigo ou se alguém também está acontecendo isso. jura? Agora passou para mim. Não sei se era só a minha conexão, né? Mas Ai, você devia ter me avisado antes, Karen. Mas deu para ouvir o que eu falei? sim, tá bem Ah, tá. nítido o Porque o que eu som. falei era só a parte textual. Só um minuto. Deixa eu só achar aqui. Essa parte aparece para vocês ou não? Tá aparecendo. Fotos. Aparece uma carteirinha minha ou não? Isso mesmo. Certo. Ó, esse daqui é o cartão da Universidade de Toronto. Todos os alunos, eles chamam de alumnis ou students, recebem. Com esse cartão é possível fazer empréstimo, ter acesso aos computadores, ao login, à senha, enfim, todo o acesso à rede informatizada do sistema de bibliotecas. Mudou? O slide. Sim. Esse daqui é o prédio da Robarts Library, que é a principal biblioteca da Universidade de Toronto. Ele abriga mais ou menos 5 bilhões de livros. Essa daqui, dentro desse prédio da Robarts Library, tem um prédio anexo ao lado, que é a biblioteca de obras raras deles, que é esta biblioteca aqui, que tem uma visão muito bonita, toda climatizada, e tem bibliotecários especialistas para tratarem essas obras raras. Aqui é uma sala, enfim, um hall de estudo para os alunos, para os estudantes. Essa outra parte aqui é algo muito comum para eles, que para nós ainda é um pouco distante. Eles trabalham muito com a questão de impressoras 3D, seja para a questão de alunos de arquitetura, de artes, de química, de física, porque isso transforma o aprendizado mais tátil. Eles consideram que isso fornece embasamento e facilita o aprendizado dos alunos. Isso existe tanto nas bibliotecas universitárias, da Universidade de Toronto, é um laboratório. Esse rapaz que está de vermelho, ele é especialista em auxiliar os alunos na impressão desses materiais, dessas obras 3D, e ele fica disponível o tempo inteiro, e tem equipe que o substitui também. Uma coisa interessantíssima e não usual para nós no Brasil, esse cachorro aí que aparece, ele aparece na biblioteca, na Garsten Library, que é a biblioteca de ciências, aproximadamente a cada 2 semanas. É uma forma de socializar com os novos alunos, com os alunos antigos, para que eles não fiquem tensos em época de prova, ou época de testes, de exames, de aplicação de projetos. Essa daqui é a biblioteca de Toronto da Universidade do campus Mississauga. Esse prédio aí foi projetado por arquitetos, ele tem toda essa questão aí de vidro que vocês podem ver, dentro dele tem uma questão que é muito interessante. Como tem muita luz natural, vocês podem ver nessa próxima foto aqui, ó, tem muita luz natural. E o que acontece? As lâmpadas são automáticas, ou seja, quando tem muita luz natural, automaticamente as lâmpadas diminuem a sua luminância, ou seja, tem como eu posso explicar, tem a questão de não é salvar energia, me perdoe, de economia de energia. Isso funciona durante todo o tempo, isso tanto no inverno quanto no verão. Eu estava lá no inverno, no início do inverno deles, isso daí realmente funciona. Essa daqui é o hall dentro dessa biblioteca de Mississauga. Essa biblioteca, ela foi projetada, esse prédio foi projetado para ser uma biblioteca, ou seja, ele pode ter peso em todos os andares. Especificamente, eles optaram por acervo rolante para que tivesse uma economia de 80% desconvencionais, ou seja, todo o espaço ao redor é utilizado como mesas ou com espaço para os estudantes, enfim, utilizarem. Esse daqui é um outro corredor com coleções. Esse daqui, ó, é interessante, a parte de cópias, que os alunos inserem crédito naquele cartão que eu já mostrei anteriormente,
Eles mesmos inserem créditos, vão lá, tiram as cópias que querem, passam o cartão, pagam, e eles mesmos se resolvem nisso. Não há interferência de funcionários nisso, a não ser não colocar crédito, que pode ser colocado no Information Desk, que é no balcão de circulação, ou em próprias máquinas. Ó, isso daqui é muito legal. Essa parte aí é onde os alunos podem falar ao telefone, ou seja, nessa parte, se eles falarem ao telefone, não atrapalhe os outros estudantes que estão, enfim, que estão espalhados pelo prédio estudando. Essa parte é liberada a utilização de celular. E eles realmente utilizam e respeitam. Aqui é a biblioteca que eu mencionei para vocês, onde fica aquele cachorrinho, que é a Garstin Science Information Center. É uma biblioteca belíssima e tem uma coisa muitíssimo interessante que eu mostro na próxima foto. O chão dessa biblioteca é de vidro, porque no passado teve um incêndio e perdeu-se muito da coleção. Eles decidiram trocar por vidro, porque o vidro é um material não inflamável. Por todo o campus que você anda, tem essas placas de informação para saber aonde você está e você se localizar em qual prédio, faculdade ou instituto você gostaria de ir. Isso é uma questão de localização que facilita muito a vida. Eu utilizava muito isso. Por fim, essa daqui foram a equipe de bibliotecários e mentores que eu tive. O que está ao meu lado com um crachá pendurado em vermelho e o anterior a ele, um coreano, ele foi meu diretor e o Fabiano foi meu mentor, que é brasileiro, mas que 90% do tempo falava em inglês comigo para que eu praticasse. Foi uma experiência linguística absurda que eu tive, é um desafio diário, dava dor de cabeça, sim, por falar idioma, por falar isso, por falar aquilo tudo, às vezes era necessário pedir para ti, mas eles são super de boa vontade, eles auxiliavam e sabiam que o inglês não era a nossa primeira língua, não era a minha primeira língua, ou seja, eles super respeitavam e me auxiliavam, às vezes com verbos, tempos verbais no passado, ou no present perfect. Esse daqui foi o blog que eu criei para minha viagem, chama bibliointercambioprofissa.wordpress.com. Aqui que eu colocava as coisas do pré-viagem e durante a viagem. Agora chega a parte dos meus agradecimentos. Agradeço à Universidade Estadual de Campinas e à VRERE pelo financiamento, pela oportunidade que eu tive de ir ao exterior. Gratidão imensa aos funcionários da Universidade de Toronto, em especial a Jack Leong, que foi o diretor, e ao Fabiano Rocha, que foi o bibliotecário brasileiro, enfim, que esteve muito próximo comigo e que me ajudou com instruções e mentoria absurda. Gratidão à minha falecida diretora Eliane do Nascimento Chagas Mateus, que faleceu há 3 semanas atrás, que à época do meu intercâmbio, ela quem me promoveu, quem autorizou que eu saísse do país. O meu agradecimento em especial à Liliane Ferreira da Silva Chiroma, que são meus colegas de trabalho que me substituíram na biblioteca durante essa minha ausência no Brasil, que foram por 65 dias. A equipe da FEBAB, o Jorge Prado, espero que esteja melhor de saúde, a Sigrid, muito obrigado. A Karen também, que está aí comigo, muito obrigado. Aos meus profissionais, ex-professores, profissionais do SBU, tem alguns que estão assistindo, e os amigos que colaboraram, assim, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, antes, durante e depois da viagem. Aqui a tela do meu contato, quem quiser entrar é eduardogianetti@gmail.com. Esse daqui é o telefone da Biblioteca do Instituto de Artes, da onde eu trabalho. Aí tem o link do meu Lattes, o link do meu blog. É isso. Bom, obrigada, Carlos. Agora posso passar minha fala? Por favor. Gente, eu vou passar a fala agora para a Karen, que vai falar em nome da FEBAB, coisa que eu pulei, peço desculpa. Agora vai fazer a apresentação aí de tudo e vai finalizar com a fala dela e depois a gente abre para perguntas, para quem tiver perguntas. Bom, é só, conforme a Sigrid esclareceu, né, agradecendo a presença de todos e, na verdade, esse webinar, ele é é uma iniciativa que a FEBAB vai permanecer fazendo, e a Sigrid e o Jorge estão dando suporte, né, dando suporte à presidente Adriana Ferrari, que é a atual presidente da FEBAB, e que vão ter outros temas ainda, né, ao longo desse ano, que vão sendo divulgados
à medida que for passando, né, vão tendo a mesma divulgação que esse teve aqui. Então, acho que qualquer dúvida também que o pessoal tiver sobre os webinars, acho que pode ficar para o finalzinho, né, se alguém tiver alguma dúvida também relacionada a isso. Então, eu também aproveito, então, para agradecer, né, a oportunidade ao Carlos, a Sigrid, ao Jorge, a Adriana, e eu vou também aqui tentar compartilhar a minha tela, só um instantinho, antes de começar efetivamente, né. Você coloca o mouse sobre a tela, você vai ver um botãozinho direito, uma setinha compartilhar tela, é isso. Já está aparecendo aí? Ainda, agora sim. Agora falta você clicar embaixo da sua tela, naquele como se fosse uma taça, para que a tela fique Eu já coloquei em tela inteira. tela cheia. Já está Ainda não aparecendo apareceu. tela cheia? Ainda não. Aguarda uns segundos para que o Google faça o upload dessa apresentação. Será que já está? Pode começar, Karen. Tenta mudar para o segundo slide. Como? Apareceu o Muda para o segundo? segundo slide. Já mudei. E ainda não mudou. Bom, mas pode começar a falar, não tem problema algum. Bom, pessoal, a minha experiência ela foi um pouquinho diferente da do Carlos, mas teve semelhanças também, né? No meu caso, eu participei do programa de estudos da International Association of University Libraries, a IATU. A IATU ela é uma instituição internacional, uma associação de bibliotecas universitárias que foi fundada em 1955 na Alemanha, só que ela não tem muita representatividade na América Latina ainda. Em 2013, eles entraram em contato com a UFSC. Eu ainda não... Desculpa a minha falha, né? Eu trabalho atualmente na Universidade Federal de Santa Catarina como responsável pelo setor de referência. Eu já tenho 6 anos de UFSC, vai fazer em abril, e sou formada em biblioteconomia pela UFSC e tenho mestrado em ciência da informação também pela UFSC, né? Então, ano passado, na verdade, em 2013, quando essa instituição, a IATU, entrou em contato com a UFSC, eu tive bem participativa nesse primeiro contato, né? Até a universidade realizou um evento conosco, com a IATU, a universidade e a IATU, e a biblioteca da UFSC tornou-se membro, né? Então, atualmente, só é a UFSC e mais uma outra instituição no Brasil que são membros dessa associação. Essa associação, ela tem como um diferencial a possibilidade, ela faz diversas atividades, promove várias atividades que buscam fortalecer o networking entre os bibliotecários e as bibliotecas. Até muito voltada para os gestores, mas também bibliotecários que não estão em cargo de gestão também podem se beneficiar das atividades, né? E dentre essas atividades que eles oferecem, existe o programa de estudos. O programa de estudos, ele permite que os bibliotecários das bibliotecas membro possam fazer um intercâmbio também, né, conhecer uma outra biblioteca que é membro. A partir dessa visita, que tem que ser de pelo menos 2 semanas, a gente conhece os serviços, conhece as atividades, mas também tem que ter uma contrapartida de, quando voltar, trazer algo novo para a sua instituição, implementar um serviço novo, né? Então, eu fui para lá já com isso em mente. Quando eu me candidatei para o programa de estudos, tinha esse objetivo, né, de conhecer a biblioteca. Eu fui para a Biblioteca Tecnológica de Munique, na Alemanha, e aí a questão principal era conhecer um dos serviços que eles oferecem, que é a iniciativa ERIC, que é um serviço de suporte à pesquisa e especialmente também ao gerenciamento de dados de pesquisa. Então, eu fui com esse intuito, mas é claro que eu acabei conhecendo muito mais do que o Eric, né? Eu pude conhecer toda a biblioteca. Então, como é que aconteceu, né? Eu me candidatei no segundo semestre de 2014, e aí a viagem aconteceu em junho e julho de 2015. Eu fiquei 45 dias na Alemanha, 5 semanas foram em Munique, nessa biblioteca, e mais uma semana que eu participei em Hannover da conferência anual da IATU,
que também aconteceu na Alemanha ano passado, então aproveitei a oportunidade e participei da conferência também. Bom, a biblioteca na verdade, a Universidade Tecnológica de Munique, ela foi fundada em 1868, né? Ela tem um enfoque tecnológico, como o próprio nome diz, mas ela também vai ter cursos na área de medicina, administração, e aí mas o enfoque dela foi realmente sempre a área tecnológica, né? Atualmente são 37.343 estudantes, 10 mil funcionários, 511 professores, e é uma universidade que é considerada uma das melhores da Alemanha, sendo que na área tecnológica, né, e de acordo com o ranking de Xangai, ela está na posição 53 no contexto mundial. Esse ranking, ele leva em consideração, por exemplo, o número de prêmios Nobel que a instituição já recebeu, citação em base de dados, né, as questões de citação, e enfim. Então, ele tem leva todos em consideração. Então, essa é uma universidade antiga, né, já recebeu, seus pesquisadores já tiveram 13 prêmios Nobel, então ela é muito bem consolidada, e ela é antiga, e ela tem, ela se modernizou muito nos últimos 15 anos, e hoje, além dos campi que existem em Munique e região, eles têm, inclusive, um campus em Singapura, e vários escritórios em cidades do mundo, inclusive em São Paulo tem um escritório deles também. Bom, com relação à biblioteca universitária, então, assim, eu fui alguns dias antes, algumas semanas antes da minha viagem, eu recebi o cronograma, né, eles muito alemães mesmo, me mandaram um cronograma bem adiantado. Eu tinha várias reuniões marcadas, várias atividades, mas principalmente reuniões. E aí, então, quando eu cheguei lá, eu comecei a participar dessas reuniões. Para vocês conhecerem um pouco essa biblioteca, a biblioteca mesmo da Universidade Tecnológica, na verdade, são 9 bibliotecas. Eu fiquei apenas na biblioteca do campus principal, que é no centro de Munique. Mas em Munique mesmo tem mais outras, né? E aí em Garching, Freising e Straubing tem mais outras bibliotecas também. São 120 funcionários na biblioteca, e aí são vários cargos. Nós temos lá eles têm também essa figura do bibliotecário por área do conhecimento, e até a formação do bibliotecário, se eu tiver a oportunidade de dar tempo de falar, a formação lá é um pouco diferente da nossa, né? E para ser o bibliotecário Subject Librarians, lá tem 10, né? É bem difícil, tem que ter uma formação bem sólida em outra área e ainda estudar mais 2 anos para ser bibliotecário, então é uma realidade um pouquinho diferente. E eles também contam bastante com auxiliares de bibliotecas e estudantes, principalmente no atendimento. Foi uma coisa que me chamou a atenção, né? O bibliotecário mesmo, a gente não enxerga ele junto ao público. Aqueles que trabalham com atendimento, capacitação, eles fazem atendimento, mas eles não estão ali na linha de frente, no balcão de informação, no balcão de referência. Já existiu lá esse balcão, mas só que depois de um tempo eles preferiram mudar. Então, quem faz ali a linha de frente realmente é um auxiliar de biblioteca ou o próprio estudante auxiliar. Como relação, quando eu cheguei lá, então, no meu primeiro dia de trabalho, assim, trabalho entre aspas, né, no meu primeiro dia de atividades, eu tive uma reunião com o diretor da biblioteca, o senhor Rainer. Ele é diretor da Biblioteca Tecnológica da Universidade Tecnológica de Munique e também é o presidente atual da IATU. Então, foi bem interessante, porque ele tinha essas duas funções e essas duas preocupações, né, de eu estar ali conhecendo a biblioteca e também em virtude dessa parceria com a IATU. Uma coisa que eu não comentei é que a gente precisa, no retorno da viagem, fazer um relatório, e, é claro, a gente ainda, né, vai dando, à medida do possível, feedback com relação à implementação dos serviços aqui na minha instituição. Aí, no primeiro dia, eu recebi, então, também uma identificação, as chaves, eu tinha um local para poder ficar, né, uma mesa com computador que eu podia utilizar para trabalhar. E aí eu fiz a primeira visita orientada à biblioteca do campus principal e ao acervo fechado deles, né? Eles têm na biblioteca do campus principal muita coisa em acervo fechado, mas com um mecanismo de trilhos, né? Todo mecanizado para poder buscar o material, e no mesmo dia o material já, né, em poucos minutos o material já está na biblioteca. Eu deixei esse link
Se possível, eu vou entrar ali no Flickr depois para mostrar algumas fotos disso, tá? Não sei se vai dar tempo. Eu também posso disponibilizar essa apresentação depois, e vocês podem dar uma olhadinha. São fotos dessa visita orientada, e até aparece esse mecanismo também, tudo. Eu vou tentar mostrar no finalzinho como o Carlos fez, que eu acho que é mais prático. Bom, aqui o organograma, talvez para vocês, vai ficar muito pequenininho. Esse é o organograma da Biblioteca da Universidade Tecnológica de Munique. O que vale frisar aqui são os departamentos. Eles têm o departamento de serviços ao público, e aí entra toda a parte de empréstimo, circulação, comutação bibliográfica, empréstimo entre bibliotecas, toda a coordenação de pessoal mesmo que está ali na linha de frente, né? E também negociação de multa, esse tipo de situação. O departamento de serviços de informação, que aí ele vai entrar toda a parte de referência virtual, capacitação, é bem grande, tem vários bibliotecários, e eles atuam em várias frentes, além das capacitações tradicionais, eles têm pela web, pelo Moodle, eles fazem serviço de referência virtual até com o WhatsApp, atualmente, né? Foi bem interessante ver essa adoção da tecnologia. Eles tentam, né, chegar o mais perto possível da tecnologia que o próprio estudante adota. O departamento de aquisição e catalogação e o departamento de tecnologia da informação, que é responsável pelo repositório, e eles têm realmente analistas nesse departamento dentro da biblioteca, então eles não dependem só da TI da universidade. Então, alguns aspectos relevantes, eu estou sendo aqui bem direta, até porque tinha muita coisa, né, para poder falar, então, para não tomar muito tempo e a gente poder depois deixar espaço para as perguntas, eu acho que de todos os departamentos ali, algumas questões que chamaram a atenção, a adoção da RDA, né, eles não usam o ACR2, como código de catalogação, eles usam o RAC, que é um código alemão mesmo, né, ele é usado para bibliotecas universitárias e tem uma versão que é para outros tipos de biblioteca, como públicas. Só que eles pensam na internacionalização cada vez maior dos acervos, interoperabilidade, enfim, então eles vão adotar a RDA muito em breve, e ele já, inclusive, o RDA Toolkit já está traduzido para o alemão, os países de língua alemã, Áustria, Alemanha, Suíça, já fizeram a tradução, então é uma questão de tempo de realmente adotar, de começar a trabalhar na RDA, eles já estão fazendo treinamentos, inclusive. A biblioteca, ela é também, isso foi outro aspecto bem interessante, eles têm certificação ISO 9001, foi conquistada não faz muito tempo, e mudou bastante os fluxos, melhorou bastante os fluxos de comunicação interna, foi tudo mapeado, então, assim, realmente, e é uma coisa constante, né, para poder manter a certificação, então eles têm um trabalho constante também de documentar tudo, então foi um aspecto bem interessante que chamou a atenção. O repositório institucional deles, eles usam um software próprio desenvolvido na universidade, eles analisaram os vários softwares na época disponíveis, inclusive o de Space, mas preferiram uma solução própria, e hoje em dia essa solução própria deles, ela é open source e ela está gratuita também, então qualquer universidade que quiser, por exemplo, adotar esse software como seu software de repositório pode, né, eles têm essa disponibilidade. E aí, o que foi, assim, o ponto principal da minha visita foi conhecer o suporte à pesquisa e o gerenciamento de dados de pesquisa, o ERIC. É uma iniciativa que não é tão antiga lá ainda, também está em construção, e veio da preocupação, especialmente, do gerenciamento de dados de pesquisa, né, o que lá fora está sendo muito cobrado dos pesquisadores, o que eles vão fazer com os dados de pesquisa deles, não só a publicação, né, todos os dados gerados ao longo do processo de pesquisa. E muitas agências de fomento europeias, algumas agências de fomento europeia e alemãs, inclusive pedem que o pesquisador apresente um plano de gerenciamento de dados, como ele vai armazenar, onde vai ficar armazenado, exigem até que seja em repositórios públicos. Algumas revistas também têm feito isso, mas lá, inclusive, as agências de fomento. Então, começou essa preocupação já faz algum tempo, e também a biblioteca se viu num patamar, pelo menos essa biblioteca se viu num patamar de que eles já conseguem oferecer o básico, né, o que é principal. Então, o que mais que a biblioteca poderia oferecer para continuar relevante, continuar atual e realmente atender as necessidades do seu público?
Então, eles criaram essa iniciativa que na verdade, é composta de 2 softwares, né? Um que vai ajudar na comunicação entre os pares, entre os pesquisadores e a própria biblioteca, que a biblioteca é um parceiro muito ativo nessa iniciativa deles. E depois o próprio software de repositório vai fazer o armazenamento também dos dados, né? Não só das publicações. Então, eu tive várias reuniões, nesse caso, por exemplo, para cada departamento daqueles que eu comentei, por exemplo, lá de catalogação, eu tive uma reunião para conhecer como é que funcionava, mas para o Eric eu tive pelo menos uma reunião por semana quando eu fiquei lá, com o coordenador local do Eric, né? E tem outras universidades que são parceiras hoje em dia, na África do Sul, na na Alemanha também, no Canadá. Então, e a nossa intenção, né, na UFSC, de conhecer esse serviço também para se tornar parceiro. E é uma iniciativa nova lá também, né, então vai ser, assim, um aprendizado conjunto, porque eles já conquistaram várias etapas, eles já estão usando o repositório para armazenar dados de pesquisa, o software de comunicação está praticamente pronto, então é questão de tempo também para eles de estarem efetivamente acompanhando cada passo, cada etapa de um ciclo de pesquisa. Bom, gente, como eu já comentei, né, então o Eric ele vai ser essa ferramenta para acompanhar todo o processo, do início até o armazenamento no repositório, inclusive dos dados de pesquisa. Enquanto eu estava lá, uma outra coisa que foi bem interessante foram as visitantes da Suécia. A Malin e a Hanna, elas são da cidade de Borås, que é do lado oeste da Suécia, e elas passaram uma semana na biblioteca da Universidade Tecnológica de Munique para conhecer os serviços também. No caso dela, elas estavam lá pelo programa de mobilidade de equipes da Erasmus, né? Então, elas ficaram só uma semana, mas foi muito rico, porque todas as reuniões que eu tinha naquela semana, eu ia com elas, né? Então, a gente acabava conversando sobre a realidade da Universidade Tecnológica de Munique, daquela biblioteca, da biblioteca delas, da minha biblioteca. Então, a gente trocava muita figurinha sobre, né, o que era parecido, o que era completamente diferente. Foi muito rica essa semana ter sempre a companhia delas, assim, foi muito bom. E também pude aprender, até achei interessante, a gente tem, acho que, mais semelhanças em algumas coisas do que diferenças, né? E aí, que eu achei bastante interessante, e aí apontando algumas outras vivências que eu pude ter nessa oportunidade, além de eu fiquei muito mais tempo concentrada nessa biblioteca, no Eric, mas teve algumas ocasiões bem interessantes que foram a palestra para os futuros bibliotecários. Eu pude falar um pouco sobre como é a biblioteconomia no Brasil, assim, né, muito humildemente, porque não sou especialista no assunto, mas sou bibliotecária. E aí, essa palestra, na verdade, lá na Alemanha, eles têm pelo menos 3 maneiras de ser bibliotecário, né? Tem uma que é como se fosse um ensino técnico, que a pessoa já está terminando o equivalente ao 2º grau e faz uns 2 anos, ou acho que 2 ou 3 anos de aprendiz numa biblioteca. Então, eles chamam de bibliotecário, mas eu diria que se forma, na verdade, um auxiliar de biblioteca. Tem a graduação, hoje em dia, que é uma coisa mais recente. E aí tem para se tornar o bibliotecário por área, né, o Subject Librarian. E era nesse caso, essa palestra foi para essas pessoas. Eles, a maioria, já eram mestres ou doutores na área deles, e eles estavam fazendo um curso de 2 anos para se tornar bibliotecários por área, né? E é um curso que todo mundo que comentou comigo, que fez esse curso lá, os bibliotecários de área, eles falavam que é dificílimo, assim, para passar. Então, imagina, a pessoa já tem toda a formação na área dele e ainda precisa de mais esse curso. Mas ainda é o mais valorizado, né? Então, dizem que agora está mudando um pouco, mas às vezes tem bibliotecas que valorizam mais só esse profissional do que os que são formados das outras, principalmente que tem graduação, talvez ainda não é tão comum, né? E eu pude também visitar a Biblioteca do Estado da Bavária, que é enorme, é linda, e ela é depositária de obras, assim, se eu não me engano, era do século XV ou XVI, porque lá, assim, eles não têm uma biblioteca nacional, eles têm várias bibliotecas que compõem a Biblioteca Nacional Virtual, digamos assim, né? Então, cada biblioteca se responsabiliza por uma época ou por um tipo de assunto.
Então, por exemplo, a Universidade Tecnológica de Munique, a biblioteca, ela é depositária das obras publicadas na Bavária na área tecnológica. E aí, por exemplo, já a do estado da Bavária, ela vai receber de uma determinada época, né? E assim por diante. Então, eu pude, além de... A palestra para os bibliotecários aconteceu lá, porque lá tem a academia, que tem esse curso de 2 anos, e eu também visitei a biblioteca depois, né? E eu também visitei a biblioteca do Deutsches Museum, que é um museu alemão de tecnologia. Visitei o próprio museu também, foi maravilhoso, assim. O acervo deles é todo relacionado à tecnologia, mas desde os primórdios, então tem a história da aviação, por exemplo, de todas as áreas que vocês possam imaginar. E a biblioteca é muito rica, e eu tive acesso, inclusive o diretor da biblioteca me mostrou obras, assim, que nem, às vezes, muitos pesquisadores não podem chegar perto, né? Ele mostrou, abriu, então foi um privilégio. E no final do período do programa de estudos, no finalzinho, eu participei, então, da conferência anual da IATU em Hannover. Fiquei 5 semanas em Munique, depois eu fui para Hannover, e lá, além de participação, eu também apresentei um trabalho relacionado à nossa biblioteca, que é a biblioteca da UFSC. Eu acho que, assim, é pouco tempo para a gente falar, né, mas foram diferentes realidades, mas muitas preocupações semelhantes também. Questão de aquisição, de corte de gastos, isso foi uma coisa que eu vi bastante, apesar de que lá não é tão forte, né? A biblioteca, ela chegou num status dentro da universidade que não falta verba, né? Mas foi uma conquista também, né? Não foi uma conquista, não é uma coisa de pouco tempo, foram 15 anos de reestruturação e modernização, que hoje a biblioteca está num patamar dentro da universidade que ela pode solicitar recurso para acervo, para tudo. Mas ainda assim existe preocupação de conter gastos. Por exemplo, lá existem muitos consórcios, eu achei isso maravilhoso. Então, se eu quero comprar uma determinada base de dados, eu não compro sozinha, eu vou junto com a biblioteca do estado da Bavária ou com outras e compro em conjunto. Então, não é porque tem dinheiro que vai ser, né, gasto sem pensar. A riqueza cultural, né, não posso nem deixar de falar, foi incrível, e principalmente essas bibliotecas a mais que eu pude visitar. Inclusive, eu visitei porque o pessoal da biblioteca lá do Tecnológico de Munique que agendou para mim, né? Então, lá no meu cronograma de atividades estavam esses agendamentos, eles, então, gentilmente que agendaram todas essas visitas, né? E uma experiência como essa, com certeza, maravilhosa para ampliação das possibilidades de networking. A gente conhece tantas pessoas, tantas vivências diferentes, trabalhos diferentes, né? Então foi muito rico. E eu acho que eu ainda não consegui mensurar exatamente o que significou para mim profissionalmente, porque ainda penso assim, me pego pensando na maravilha que foi e nas consequências que eu ainda vou talvez vivenciar por conta dessa experiência. Bom, então eu também gostaria de agradecer com relação a essa oportunidade que eu tive a IATU, né? Com certeza a UFSC, porque na verdade a experiência ela é uma via de mão dupla, né? Eu posso até conseguir ser aprovado no programa de estudos, mas se a minha instituição não me liberar, não só financeiramente, tem que ter a liberação do diretor da biblioteca também. Então, no caso, na oportunidade foi a Sigrid. Então, eu agradeço bastante a Sigrid, ao senhor Rainer e à própria IATU, né, pela oportunidade, e aos colegas que também ficaram no meu lugar, e eu fiquei 45 dias afastada como eu tinha licença de capacitação, né, então, com certeza, os colegas que tiveram que ficar, e a todos que, de alguma maneira, direta ou indireta, também me auxiliaram nessa, né, a conquistar esse sonho, e hoje está aqui falando sobre ele também. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Acho que agora, para tirar compartilhamento, é só... Ah, tá. Acho que já voltou, né? Tá me vendo, Carlos? Eu não tô te ouvindo. Voltar para... Alô, pessoal, tá me ouvindo?
Aqui, eu não sei se dá tempo de mostrar um pouquinho das fotos. Carlos, eu não estou te ouvindo. Não sei o que... Carlos? Bom, gente, essa aqui é um pouquinho, algumas fotos, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar da sala de trabalho, né? E um pouquinho da sala principal, do salão de leitura da biblioteca do campus principal. Eu não estou ouvindo também. Estou... Carlos? Tá me ouvindo? Carlos? Eu não estou ouvindo. Eu acho que o seu microfone está desligado. Pois é, aqui parece que não. Carlos? Meu Deus. Eu acho que o teu microfone tá desligado, não? E agora? Bom, caiu.
Aqui para mim aparece o ícone de som desativado. Pessoal, eu não sei se alguém tem alguma pergunta. De repente, se o Carlos não conseguir responder, ele pode passar o e-mail, mas vamos tentar. Não sei se, eu não sei onde é que estão as. Tens aí as perguntas, Carlos? Tem uma pergunta da Adriana. Para quem? A Adriana pergunta, ela comenta que vimos que são experiências de culturas distintas, mas o que vocês acreditam que sejam as competências que os bibliotecários das bibliotecas universitárias devem ter ou desenvolver? Quais competências que os bibliotecários têm que desenvolver? Eu acho que assim, a formação dos bibliotecários, pelo menos na Alemanha, ela é bem estratificada, né? Ainda mais para chegar lá no auge como bibliotecário por área. Então, para o nosso caso aqui, eu vejo que, pelo menos para mim, uma coisa muito importante, parece uma coisa banal, assim, mas eu acho que o conhecimento em outros idiomas é muito relevante na biblioteca universitária. E tanto até permitir que a gente possa fazer com mais eficácia esse tipo de intercâmbio, esse tipo de troca de experiência, esse tipo de networking. Então, esse seria uma das competências, né? Que eu acho que seria essencial, um conhecimento sólido de inglês. E depois, até de outros idiomas também, né? No meu caso, eu não falo alemão, mas se eu falasse, eu teria aproveitado ainda mais. Né? Teve várias reuniões, todas foram em inglês, felizmente. Mas se eu falasse alemão, até teria conseguido participar de outras reuniões que não estavam no cronograma, né? Carlos, de repente, se tu quiseres responder via chat, eu posso ir lendo a tua resposta? Ele está respondendo, né? Acredito que para ser bibliotecário no Canadá, em bibliotecas universitárias, é de extrema importância a empatia. Gostar do fazer biblioteconômico, sair do trivial, que é o catalogar, emprestar, devolver, mas oferecer produtos e serviços para os usuários. Papel para quem é de papel e tecnologia para quem é de tecnologia. Tem mais alguma pergunta? Eu estou meio perdida, porque eu não sei onde é que estão as perguntas. Tem alguma outra pelo Face ou pela página do Google?
E aqui o Carlos ainda comenta, né? Então, deixar as bibliotecas como centros de cultura, não apenas algo ligado ao passado, mas ao presente e ao futuro, né? Que é a disseminação da informação. A Adriana está agradecendo a nossa participação. E a participação do... O Carlos aqui também está agradecendo imensamente pela participação, pedindo desculpas pelos ocorridos, né? E deixo a todos uma boa noite. E eu também, então, se não há mais outras perguntas, né? Eu também me coloco à disposição, caso queiram me mandar alguma pergunta por e-mail depois. Eu vou disponibilizar minha apresentação... o Carlos, né? Deixou o e-mail dele, é Eduardo Gianetti, com 2 Qs, Gianetti, @gmail.com. Certo? Então, alguém quiser também depois entrar em contato com ele, né? E o meu e-mail é Karen, com K-A-R-Y-N. Eu vou passar o do Gmail, que é mais prático, né? Porque o meu e-mail institucional é muito difícil. Então, karenbu@gmail.com. E eu vou disponibilizar minha apresentação também, eu vou colocar, acho que lá no link do evento, de repente, eu vou passar para a FEBAB, não sei se vai ficar em algum outro local, mas pelo Facebook eu acredito que vai dar para chegar no link da apresentação. E aqui, Carlos, a Sigrid também mandou mais um comentário, que a Adriana tá falando que no Canadá eles têm uma associação muito forte. E eu conheci uma bibliotecária de Windsor, da Universidade de Windsor, e ela comentou que lá eles têm realmente uma rede muito forte entre as bibliotecas, tanto universitárias como acho que públicas também, né? Que o movimento associativo é muito forte. Aí ele está respondendo que sim, a Associação Canadense de Bibliotecários. Bastante engajada. Mais alguma coisa? O Carlos está complementando, né, que a Associação Canadense de Bibliotecários são realmente muito unidos, engajados e sempre propondo novos desafios para as bibliotecas, sejam universitárias, públicas e etc. Até comentando aquilo que eu falei, essa bibliotecária que eu conheci do Canadá, a instituição dela também participa da IATU, e ela veio ao Brasil um tempo atrás com outros bibliotecários canadenses, por conta dessa associação, para conhecer diversas bibliotecas do Brasil. Eles foram em bibliotecas universitárias, foram na CAPES, eles fizeram uma programação bem interessante que puderam ter uma noção, assim, da diversidade das bibliotecas brasileiras. E ela comentou também sobre, assim, como eles são fortes e unidos, por exemplo, para negociar a base de dados, negociar, às vezes, algum serviço para a biblioteca, né, que tem uma força muito grande mesmo, nesse sentido também. Opa, tem uma pergunta no Facebook. Aí o Carlos está só dando uma olhadinha e já vai responder. A Sigrid está agradecendo e pede desculpas, né? Hoje realmente a gente perdeu de 2-0 o Hangout, mas o Carlos Eduardo, comentário. Muito interessante a experiência de vocês. Gostei muito das apresentações. Ele está mandando a pergunta que veio pelo Face, né? Muito interessante a experiência de vocês. Gostei muito das apresentações. Parabéns. Karen, de que forma a UFSC realizou esse convênio com a IATU? Você foi a primeira brasileira a participar desse programa de estudos da IATU? Bom, eu vou responder uma de cada vez. A UFSC se tornou membro. Tem lá no site da IATU como se tornar membro, e daí tem as anuidades, né, dá para pagar por ano ou a cada 2 anos também. Essa parte burocrática da Universidade Federal é que eu não saberia dizer como faz, tá, o pagamento.
mas foi, né, seguindo as instruções que tinham no site. Eu acredito que eu fui a primeira brasileira a participar desse programa de estudo, sim. É um programa que já tem há um tempo, mas eles descontinuaram uma época, voltaram, então eu acho que eu fui a primeira, assim, até porque não tinha representatividade no Brasil antes, né? A UFSC foi a primeira biblioteca brasileira a se associar. E você conseguiu implementar algo que viu no que diz respeito ao plano de dados? Na verdade, os planos de dados... então, esse projeto do Eric, a gente está começando a discutir na UFSC. Já teve algumas reuniões ano passado, mas no contexto da greve e eleição para reitor, a gente não conseguiu evoluir muito. Mas agora a gente já criou uma comissão interna de trabalho, uma comissão de trabalho, e a gente está começando as discussões internamente para também engajar outros setores da universidade, porque é uma coisa muito ampla, né? Não é só a biblioteca vai ser um ator muito importante, mas precisa de suporte de pró-reitoria, de CETIC, né? De divisão de TI, enfim. E aí a pergunta para o Carlos: as bibliotecas de Toronto vêm atuando em serviços para elaboração de plano de dados dos projetos de pesquisa? Qual serviço você viu em Toronto e que você acharia interessante que as nossas bibliotecas deveriam ter? Essa pergunta foi só realizada pela Sandra Cartacho, da Unicamp, diretora da Biblioteca do Instituto de Física. Quer que eu repita? Não, já está respondendo. Ele disse que foi o primeiro brasileiro a participar do intercâmbio na Universidade de Toronto. Algo muito impactante é a capacidade que eles têm de sintetizar conceitos, ideias e desenvolverem projetos até mesmo com software livres. Um serviço que me impactou muito na Universidade de Toronto foi o atendimento. Eles revezam-se a cada 2 horas na referência para que o funcionário esteja sempre disposto e não estafado de tanto trabalho. E tinha alguma coisa relacionada a gerenciamento de dados de pesquisa? É feito, complementando a resposta, é feita a escala de trabalho e possui equipe que gerencia os dados das pesquisas realizadas pela Universidade de Toronto. Agora é a minha pergunta até, né? Esses dados, eles ficam em repositórios? Eles têm uma espécie de IBGE interno deles que fazem o mapeamento das informações no Canadá, na província de Ontário. Existe, né? Eu tinha perguntado do repositório, né? Exato, existem essas informações disponíveis. Talvez não sejam de acesso aberto, mas trabalham para que o Open Access tenha mais voz e vez na academia. Falando em Open Access, me lembrou que lá a Biblioteca da Tecnológica de Munique, eles dão apoio financeiro para os pesquisadores que preferirem publicar em revistas de acesso aberto. É de até 2.000 euros, né, esse suporte. Estou sem voz. Bom, gente, eu acho que tem mais algum comentário, alguma pesquisa? Que eu estou me pedindo para finalizar aqui. 1 minuto. Tá. Estamos olhando ali no Face se tem mais alguma.
iatu.org? Ah, tá. O site iatu.org é o site da própria Associação Internacional de Bibliotecas Universitárias. Então, entrando lá, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles, a quem é membro, né, os outros países que possuem membros. Se vocês olharem América do Norte e Europa, tem muitas instituições que são associadas, né. Então, para conhecer um pouquinho mais a associação, é só entrar nesse site. O software que foi criado em Munique tem dois, né? Tem o ERIC mesmo, que eles dão o nome de ERIC para esse software de comunicação. Ele permite a comunicação entre os pesquisadores, a biblioteca e todos os atores envolvidos desde o início de um projeto de pesquisa. E o MediaTool, TUM é a sigla para a Universidade Tecnológica de Munique em alemão, né? O MediaTool é o software do repositório. E os dois são open access. Ah, tá. Quem perguntou esse do software foi o Eduardo Graziosi Silva, bibliotecário da USP. Bom, gente, será que ainda tem mais alguma pergunta? Acho que agora a gente precisa concluir, né? Mais um minuto? Ah, tá. Mais um minutinho para perguntas. Nada? Não. Então, gente, eu acho que para a gente... Opa, vamos encerrando, então, essa transmissão, né? O Carlos deixou um abraço, eu também. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade e pelo interesse de vocês. Desculpem pelos percalços tecnológicos, né? Infelizmente, aconteceram alguns. O Carlos está dando tchau. Tchau, Carlos. Obrigada, FEBAB. Obrigada, Adriana, Sigrid, o Jorge. E, né, estamos à disposição, caso vocês queiram entrar em contato depois também. Muito obrigada. Uma boa noite.